vai convidar agora o senhor Antônio Macedo Filho, que também já está ali a postos, ele que vai abordar agora o tema construção sustentável. Vamos falar um pouco sobre custos, sobre benefícios e oportunidades. Macedo é Master em Arquitetura Bioclimática e Edifícios Inteligentes pela Universidade Politécnica de Madrid. E, além disso, ele é diretor da Ecobud Consultoria e vai trazer agora mais informações para a gente. Boa tarde, pessoal. Agradeço o convite da ADM, satisfação grande estar aqui. A colega aqui não mencionou algo que eu considero relevante no meu currículo, que é ter me formado aqui na UFBA, né? Eu sou daqui, ela falou da pós-graduação, 2 pós-graduações, mas a graduação eu fiz aqui em arquitetura, eu sou daqui, né, naturalmente, então para mim é uma satisfação ainda maior estar podendo falar dessas coisas com as quais eu tenho me envolvido nos últimos anos, décadas já, na verdade, na boa terra, né, na minha terra, e fico feliz em que haja discussão a respeito e que haja evolução nesse cenário. Espero poder colaborar também, modestamente, ainda que rapidamente aqui, mas eu espero também que haja evolução dessas ideias que nós estamos vendo aqui, grandes colegas, grandes palestras que a gente tivemos aqui, são todos conceitos importantes, relevantes, que precisam ser levados adiante e depende de cada um, não é? Multiplicar, reproduzir, né, repercutir esses assuntos e buscar promover essas iniciativas nos seus empreendimentos. Eu aqui entendo que nós estamos falando de oportunidades, nós vamos falar aqui de custos, benefícios, mas mais importante, eu acho, é que nós estamos diante de um momento de mudança, e não estou me referindo às mudanças da política ou da economia, estou me referindo a uma nova forma de ver as construções, a nova forma de fazer edifícios, de projetar, de construir. Nós temos que, se você é um profissional atuante no segmento, seja projetista, construtor, gestor, investidor, seja qual for a sua área de atuação, você deve, na minha forma de ver, ter ação direta no impulsionamento dessas ideias que nós estamos falando aqui, e eu vejo, essa que é o grande lance, o argumento que eu quero deixar aqui, já antecipando a conclusão da minha fala, eu vejo oportunidade de negócio, eu vejo potencial para você ganhar dinheiro também, porque a sustentabilidade não se faz sem retorno do negócio. A sustentabilidade visa o atendimento ao tripé. O tripé, chamado Triple Bottom Line, o tripé da sustentabilidade, é o ambiental, associado ao social e ao econômico. Então, nós temos que trabalhar tendo em vista a perspectiva de trazer resultados para os nossos clientes, para os nossos negócios, para a operação do empreendimento, seja ele qual for que você venha projetar ou construir. E também, claro, para que tenhamos nós mesmos retorno desse trabalho, que, afinal de contas, merece ser bem remunerado, idealmente, não é? Em condições ideais, né, professor? Então, nós estamos falando de oportunidades. Eu tenho visto, tenho estimulado, eu diria que eu me especializei na arte do convencimento, no convencimento para assuntos relacionados a essa coisa da construção sustentável, porque para mim é muito óbvio, para mim é claro, esse é o caminho e não há outro. A sustentabilidade é necessária em qualquer segmento da economia. Na construção, cujos impactos são tremendos, né, vocês sabem, ela é necessária. Aquele que não tiver adotado a sustentabilidade como paradigma, como premissa, como estratégia corporativa, ele fatalmente estará fora de mercado em pouco tempo. Tá certo? É uma condição sine qua non. Portanto, eu vejo como inexorável. Todos terão que seguir por esse caminho. Aqueles que não seguiram, vocês todos devem se sentir seguros para informar. Meu amigo, se você não está nessa ainda, atente, fique esperto, brevemente você vai estar fora do mercado. Então vamos ver como é que se dá essa análise. Bom, o objetivo, claro, é a promoção do chamado desenvolvimento sustentável, que se faz a partir deste conceito lá do relatório Bertrand de 87. A busca por atendimento às necessidades e tal. A gente pode até questionar quais são essas necessidades, pode até questionar se esse conceito é suficiente, se ele não é amplo demais ou vago demais, porque, afinal de contas, se você não define quais são as necessidades, como você vai definir quais são as condições de atendimento? Não é? Então, podemos até conceituar, você precisa do quê? Você tem fome de quê? Né? A gente não quer só comida, diversão e arte, né? Então, a gente precisa de muita coisa, né, professor? E precisamos de recursos, né, também, tá certo? Então, temos que fechar a conta no tripé. A construção sustentável é, obviamente, algo que, digamos assim, responde muito bem a essas demandas do ponto de vista do nosso mercado.
é o que a gente tem que promover, né? Porque, de fato, os impactos são tremendos, tanto no uso de recursos, quanto no consumo de bens e serviços né, e recursos naturais como água e energia, e também pela geração de resíduos, da própria água residual, também a poluição, partículas aéreas e gases de efeito estufa, diversos, não só CO2. Então, de fato, são impactos que nós temos que considerar. E tem crescido, né? Os impactos têm crescido não só porque as demandas, né, dos consumos crescem continuamente, mas também porque o mercado demanda continuamente novas construções. Então, é algo que realmente é preocupante e nós temos obrigação, na minha forma de ver, como já comentei, de fazê-lo de maneira mais responsável. A construção sustentável, portanto, é necessária à medida em que reduz consumos de energia, de água, gera menos resíduos, promove ambientes mais saudáveis para as pessoas, tá certo? Por sua vez, gera mais satisfação com relação à qualidade do ar, da luz, da acústica, da ergonomia, dos acessos, etc. Tudo isso promovendo ganhos de qualidade de vida e também de produtividade nos ambientes laborais. O que significa money que é good. Então, é o que nós temos que promover, mais qualidade. Agora, o empreendedor tradicional, aí a gente esbarra numa questão meio que conceitual, ou contextual. O contexto atual, normal, qual é? O empreendedor visa lucro imediato à base da redução de custos, a qualquer custo. Este é o contexto normal, usual, tá certo? Mas se ele não perceber que há benefícios nessa estratégia, ele vai perceber qualquer coisa que venha trazer novidade no seu modus operandi como um incremento de custo. Então, nós temos que mudar essa mentalidade, fazendo ele perceber o outro lado da moeda, que são os benefícios. E são importantes. São importantes. E que, detalhe, que significam montantes muito, centenas, às vezes milhares de vezes superior ao investimento necessário para que se atinja esses resultados. Vamos ver números a esse respeito. Aqui tem alguns já. Reduções de consumos de energia, de água, já falamos aqui, o Marcos, Orestes. Temos dados que confirmam essas ordens de grandeza que vocês estão vendo aí, no Brasil. Tá? Então, se você pega, por exemplo, um shopping como este, que seguramente deve gastar uns 1 milhão e meio de conta de energia por mês, é razoável, Orestes? 1,5 milhão de conta de energia esse shopping deve gastar. Se você estiver falando de 20% de redução, nós estamos falando de 400 pau, ou sei lá, de 200 pau, 300 pau. Ou seja, se você puser 12 meses, você tem alguns milhões aí para brincar à vontade, para fazer um monte de coisa. Agora, dá para fazer um monte de coisa com 2 milhões? Dá. Agora, o cara quer gastar esses 2 milhões para fazer essas coisas? Não, não quer. Quer dizer, não sei, não perguntei. Mas o cenário normal é, não temos dinheiro para isso. Então, você fala, cara, abre a cabeça, velho. Nós estamos falando de coisas que são boas para você. Nós estamos trazendo eficiência, nós estamos trazendo qualidade de energia, qualidade da água, qualidade de serviços, qualidade da iluminação, qualidade da acústica, qualidade dos espaços. Isso significa melhores espaços para você faturar mais na sua venda, porque o seu cliente vai ficar mais satisfeito, porque você vai ter uma operação menos custosa, porque você vai ter uma manutenção mais previsível, porque você vai ter mais assertividade no seu planejamento, porque você vai ter condições de gerenciar melhor o seu negócio. Isso é valor agregado, que o cara não vai perceber se ele não olhar a coisa outside the box, né? Se ele ficar olhando no dia, só na linha de baixo, no quanto custa lá no final das contas, ele não faz. Ele fica só no quanto custa. Tá certo? Outras ordens de grandeza aqui e benefícios aqui. Edifícios sustentáveis, de fato, produzem menos resíduos, ou melhores resíduos, uma medida que eles podem ser reaproveitados, produzem ambientes de mais qualidade, consomem menos energia. Tudo isso gera oportunidades para otimização da imagem, melhoria da imagem desse empreendimento, desse empreendedor, junto ao mercado, junto ao seu cliente imediato, junto ao cliente do cliente, junto ao poder público, junto a investidores,
junto a financiadores, junto a organismos internacionais, junto ao Zé da esquina. Todo mundo se beneficia da imagem de sustentabilidade. Está entendendo? E todo mundo quer estar associado a isso. Então, que se dispõe a pagar por isso. Porque em universidades está provado, há pesquisas que dão conta de que há melhoria do desempenho escolar, desempenho acadêmico, em escolas e universidades chamadas Green Schools, sustentáveis. Em hospitais também há redução do tempo de internação. E redução do tempo de internação em hospital significa o quê? Grana. Em indústrias, aumento de produtividade. Em áreas de varejo como essa, aumento de vendas. Tudo isso é negócio. Decorrente, todas essas coisas são decorrentes do fato de que as pessoas ficam mais satisfeitas nesses ambientes. Nos escritórios, onde muitas empresas vão fazer investimentos em empreendimentos que vão usar por décadas, isso se reflete em ganhos de produtividade que podem significar milhões ou bilhões, no caso de grandes empresas, ao longo de 40 anos de uso e operação daquele empreendimento. É uma conta que é simples de fazer. Pega um prédio com 1.000 pessoas, salário médio de R$5.000, sei lá, com encargos, multiplica isso por 40 anos, ou quanto se gasta com as pessoas? E quanto você gastaria ou ganharia se essas pessoas produzissem mais 5% do que produzem? Isso é uma fortuna, você está entendendo? E o cara fica fazendo economia de palito e não quer pagar honorário de projetista. O empreendedor tradicional acha que faz um bom negócio espremendo honorário de projetista. É burrice. Desculpa se tem algum aqui que pode vestir a carapuça e se sentir ofendido. Me perdoe. Mas é um fato. É um fato. Em geral, o incorporador acha que é um bom negócio espremer honorário. É burrice. De projetista, onde está a inteligência do negócio, onde a concepção se dá, tá certo? O negócio vai ser concebido torto. Pau que nosso torto se endireita? Há controvérsias. Né? Há melhoramentos, você pode fazer no meio do caminho, tá? Mas dizem que endireitar não endireita, não. Para ficar bem feito, tem que nascer direito, certo, professor? Idealmente, né? É o que a gente tem que buscar. Há estudos, o World Green Building Council, o Conselho Mundial de Construção Sustentável, que congrega os diversos Green Building Councils do mundo todo. São quantos, Marquinhos? Quantos GBCs tem? 150 e tantos, quase um monte de países. O GBC Brasil está entre os top 5 aí no mundo em volume de processo de certificação LEED. Então, tem uma atividade produtiva, uma produção relevante no mundo, nós temos aqui no Brasil. Embora não haja muitos casos fantásticos ou excepcionais no contexto mundial, são muitos casos. Então, mas ainda nós estamos falando de uma ponta de pirâmide. São muitos casos em números absolutos, mas em números relativos, nós estamos falando de uma segmentação ainda muito discreta da massa do mercado. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que há casos, há indicadores, há clientes nossos, eu tenho trabalhado com clientes que têm feito projetos normais, com projetistas normais, com orçamentos normais, com mentalidades normais, a princípio, mas que têm conseguido viabilizar a construção sustentável porque nós fazemos um trabalho de catequese jesuítica, praticamente, para convencê-los a implementar estratégias, métodos que eu chamo da busca da sustentabilidade possível. E o possível não necessariamente é o melhor que existe. O possível é o que vira. Tá certo? E o que vira, meus amigos, é atingível. E dá para fazer. É isso que eu quero, o recado que eu quero dar. Bom, o World Green Building Council tem números para esses benefícios todos. Essas palestras, eles vão receber esses arquivos? Sim? Produção? Sim. Se liberarmos? Tá. Então, isso me conforta, porque uma vez que eu digo está liberado, o PDF até já deixei salvo já. Viu? Significa que vocês podem ler essas coisas depois se tiverem interesse. 1, 2 ou 4. Talvez. Tá certo? Mas nós estamos falando o resumo dessa ópera aqui é o seguinte: há tendências, há vetores, há indicadores para os quais o seu cliente, o incorporador, deve estar atento. Há riscos que ele já está correndo agora se ele deixar de adotar
esses conceitos nos seus projetos agora. Porque se ele está lançando um empreendimento agora, que vai ser inaugurado daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, se ele não incorporar essas coisas, ele corre um sério risco de lançar um natimorto no mercado imobiliário. Ou lançar um empreendimento que vai estar fadado à série B do mercado imobiliário. Porque ele não vai conseguir cobrar os melhores preços por metro quadrado se ele não tiver incorporado tecnologias que hoje talvez sejam raras, mas daqui a pouco tempo serão talvez até obrigatórias, como já foi citado aqui pelo colega Oswaldo e outros. Então, há riscos regulatórios, há riscos de mercado, simplesmente o risco básico de ser ultrapassado pelo concorrente. Esse é o mais evidente. Mas há outros também, de evolução tecnológica, de obsolescência, tá certo? Há riscos tecnológicos, há riscos físicos, as pessoas, tá certo? Existem leis, né, embasadas em normas que protegem a qualidade do ambiente para garantia do conforto, da salubridade dos ambientes, né, para as pessoas. Então, há riscos que precisam ser conhecidos e há valorizações, agregação de valor real que precisa ser considerado nessa conta, né? Quando a construção sustentável, quando surgiram as certificações que identificam os tais green buildings, todo mundo correu para isso, os principais investidores do mercado, os principais players, os grandes empreendimentos, os casos mais, digamos assim, visíveis do mercado imobiliário. Isso quer dizer Marginal Pinheiros em São Paulo, tá? Digamos assim. Talvez Faria Lima, né? Berrini, mas não está longe daquele miolinho ali paulista. Um caso ou outro no centro do Rio. Acabou, praticamente, nos primeiros casos. Esses casos tiveram sobrepreço na venda, sobrevalorização no negócio, fantástico. Os primeiros caras que toparam a parada de bancar a inovação se deram muito bem e obtiveram retorno disso, claro que seguiram com isso. Se há, eu não sei, talvez o Marquinhos possa dizer, mas melhor não dizer não, se souber, Marquinhos. Eu não conheço um caso de alguém que tenha topado essa parada e tenha desistido e não tenha feito mais depois. Ele vai dizer do Banco Real, mas foi um caso piloto que depois incorporou as estratégias todas. Pois é. Mas há casos de sobrevalorização na venda de 25%. Quer dizer, se o cara faz a conta, se tudo que ele pensa é em percentual do valor da obra, tudo que ele faz na vida é percentual do valor da obra. Você conhece os caras assim? Pois é. Se o cara pensa em percentual do valor da obra, se você joga para ele um percentual de sobrevenda, tá certo? Um ganho no VGV, que vale muito mais do que o valor da obra, de alguns pontos percentuais, nós estamos falando de muito dinheiro já. Justifica tudo que precisa fazer. Então precisa abrir a cabeça do sujeito para essas oportunidades. É a oportunidade dele ganhar dinheiro, fazendo a coisa certa, do jeito certo, né? Por conta desses benefícios todos que eu estou mostrando aqui. A valorização da propriedade, o aumento da produtividade, redução de consumos, redução da pressão sobre a infraestrutura de água e energia, né? Isso aqui são preços de venda e retorno do investimento. ROI, esse é o cara. Return on Investment, ROI. É o cara. O retorno do investimento, o TIR, né? Taxa interna de retorno. 20%, está ótimo ao ano. Esse é um belo business. Isso vou mostrar para os caras. Aqui nós estamos falando de qualitativos, benefícios qualitativos, em relação à qualidade dos espaços, aos materiais, ao site, né, o ambiente, energia e água. Todos esses benefícios são importantes e são reais. Aí você vai para quanto custa. Quanto vocês acham que custa fazer um green building? A mais. Percentual do valor da obra. Quanto a mais? Chuta aí, 20 a 30? 5 é bom. 5 rola? Rola não? 5? E se for 2, rola? É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Do valor da obra. No Brasil. Realizado. Centenas de casos. Tá certo? Pesquisa confirmando. É disso que nós estamos falando. 2% dá para fazer. Tá certo? Desde que nós nos foquemos nas estratégias que sejam low cost ou no cost, baixo custo ou nenhum custo. Há muitas estratégias que são viáveis com baixo custo, com resultados bastante importantes,
e sem requerer mudança substancial do modus operandi ou da equipe envolvida, tá certo? Ou, inclusive, até dos próprios sistemas a serem instalados. Muitas vezes são aspectos relacionados à gestão do processo, à gestão da equipe, à gestão de um procedimento ou outro. São coisas assimiláveis, muitas vezes, que já trazem resultados bastante interessantes. A questão fundamental está neste gráfico. É a diferença de percepção. O empreendedor que nunca fez acha que custa, em média, 17% mais. O empreendedor que já fez e já confirmou sabe que só custa 2% mais. Então, essa diferença entre o que nunca fez e acha que custa caro e quem já fez e sabe que custa menos, essa diferença é responsável por muita coisa não acontecer. É esse gap que nós precisamos preencher. É um combinado que eu estou propondo para a gente fazer aqui. Vocês devem, todos nós devemos fazer os tomadores de decisão saberem que este gap não existe. O que eles acham que custa mais não é verdade, porque custa muito pouco mais. E esse muito pouco mais é assimilável e retorna muitas vezes no processo pelos benefícios incorporados. Diretos e indiretos. Imediatos, de médio prazo e de longo prazo. Para os envolvidos diretamente com o imóvel, para os envolvidos com o entorno, para a cidade, para o meio, para o planeta, por que não, se estamos falando em redução de emissões de CO2. Não é certo, Orivaldo? Vai cair nas nossas cabeças a responsabilidade de medir e garantir a redução de emissão. Como você vai fazer isso? Em geral, os nossos arquitetos e engenheiros vão responder, sei lá. Em geral, essa é a resposta que se tem, não sei. Mas, se você propuser medidas para a redução do consumo de energia, você está fazendo isso, de certa forma, reduzindo a emissão de CO2 também. Se você propõe a redução do uso de cimento, também está. Há várias formas. Não vou detalhar aqui agora, tá? Aqui são dados de escolas sustentáveis. Diversas, resultados confirmados, medidos, nos Estados Unidos. Várias escolas certificadas Green Schools, no sistema LEED for Schools. Custo adicional, vários, 0. Média, 1,6. Vocês não conseguem enxergar, mas acreditem em mim que aqui está escrito 1,6. 65, obrigado. Está vendo? Alguém está enxergando. Percentual de custo adicional. Já aqui nós temos Energy Savings, economia de energia, e aqui economia de água. 33, um terço de redução do consumo de energia, redução do consumo de água. Para apenas 1,6% de custo adicional. Pô, não querer fazer é por falta de informação, né? É falta de informação, ou de coragem. Não é nem de dinheiro. Tá certo? Pesquisa capitaneada pelo professor Cláudio Alencar, colega do professor Orestes lá na Politécnica, lá em São Paulo, confirmou esses dados que eu estou trazendo para vocês aqui, que são do Brasil. Tá? O Secov, de São Paulo, fez essa pesquisa. E encomendou essa pesquisa. E chegou a essa conclusão aqui, ó. Os custos são o principal entrave e os casos realizados no Brasil, 120 e tantos casos foram analisados, quase a metade do universo até então existente, e eles confirmaram esse resultado aqui, ó. A maioria dos casos atingiu a certificação Green Building com menos de 2% de custo adicional. Se você for até 4%, vai chegar a 90% dos casos realizados. É isso que custa, meus amigos. É isso que custa, tá bom? Acontece que quem nunca fez não sabe. Se quem nunca fez não sabe, nós estamos diante de uma novidade e também uma oportunidade. Oportunidade de negócios. Negócios que vocês podem e devem, na minha opinião, induzir, provocar e participar dele. Tá certo? Claro, você vai precisar de capacitação, de informação. Tem como. Vocês podem até me procurar, peguem meus contatos. Tem muita informação e capacitação possível. Curso, pós-graduação, curso à distância, curso presencial, curta duração, média duração. Pode se imaginar, tem como. Nos procura, eu e o Marquinho Casado coordenamos o curso de pós-graduação mais bem sucedido do país nessa área, e há outras oportunidades de atualização de curta duração também viáveis. Inclusive à distância, online. Ou seja, não tem desculpa. Tá certo? Para não se atualizar. O que precisa, e isso é o mais difícil, é mudar a cabeça dos caras, para fazê-los deixar de pensar apenas no bendito do custo inicial. O que ele tem que fazer é pensar no custo de
operação, manutenção, reposição e reparo. É pensar nas 5 variáveis da composição de custos. Custo não significa só custo de implantação. Tá certo? A maioria das pessoas, quando compra um carro, considera, além do preço do carro, que outras coisas? Consumo, seguro, peça. Esses são custos de operação e manutenção. Às vezes pesam mais do que o custo de aquisição, não é verdade? Isso para um carro. Por que na hora de comprar um apartamento você não pensa dessa forma? Deveria? Não deveria? Eu penso dessa forma para comprar um sapato. Para comprar uma camisa. Mais ou menos, tipo isso. É uma coisa que passa na cabeça. Entendeu? Eu até pago, às vezes eu pago mais caro por alguma coisa, mas desde que eu perceba que essa coisa seja boa, melhor mesmo. Que não seja só marca. Porque marca não é meu lance. Mas qualidade eu gosto, todo mundo gosta. Não é verdade? E aí, se você leva isso para a construção, nós estamos falando de um custo de operação que significa 80% de todos os custos. E o cara só pensa no 1%. Está entendendo? Olha aí. Todas as decisões do empreendedor tradicional, não estou falando do Rafael, não. Rafael é exceção. Mas o empreendedor tradicional, ele só pensa nesse 1% aqui, ó, dos custos. Quando eu deveria pensar no vermelho aqui, ó, onde estão os principais custos. Tá certo? É disso que nós estamos falando. Beleza. Tem mercado para a gente nessa parada aí? Tem. Tem. Onde é que está? Está aqui. Nesse shopping é um mercadão enorme, um potencial enorme está aqui. Esses prédios ao redor, todos aqui. E todos esses que estão esticando aqui pela paralela. E todos os que estão lá para a cidade. O que vai ser feito dos edifícios existentes, meus amigos? Tudo que a gente está falando aqui só serve para os novos? É daqui para frente? E os para trás-mente? O que acontece com os para trás-mente? A gente precisa revitalizá-los também. Tem potencial para isso? Tem. Há de se fazer o quê? Diagnóstico. Como chama o diagnóstico nessa área? Estudo de viabilidade técnica. Seja para projetos novos ou instalações existentes, que precisamos fazer? EVT. Lá em São Paulo a gente fala EVT, mas na Bahia aqui eu falo EVT, viu, Marquinhos? Certo? Aqui eu estou em casa, beleza? EVT, Estudo de Viabilidade Técnica. Essas são, pode anotar, Estudo de Viabilidade Técnica. Isso é o que você precisa para poder mostrar ao empreendedor, ao tomador de decisão, ao gestor, seja quem for, que há potenciais. Aí você vai identificar quais são esses potenciais, vai quantificar esses potenciais, vai identificar oportunidades, vai identificar os potenciais de ganhos, o retorno do investimento, as estratégias viáveis, tecnicamente, economicamente, fazer um relatório e mostrar para o cara, ó, isso aqui você pode fazer, tal, em quanto tempo, tal, gastar tanto. Isso a gente faz rapidinho, em 2 semanas faz um relatório legal para um projeto como esse. Isso tem que convencer o cara a fazer. Só precisa pagar isso por enquanto, é rápido, é barato, depois você quantifica, vê o que vai fazer, aí você faz um contrato mais longo para implementar as estratégias que tenham sido consideradas no EVT as mais tecnicamente viáveis. Técnica e economicamente viáveis, naturalmente. Diga. Beleza. Certo. Claro. Não, uma placa não, cara. Aí você vai matar o sol. Entendi. Ah, sim, para os sistemas solares. Por que não? Condominial, com certeza. Por que não? Aí, Thales. Aí, Elisvaldo. Tá vendo? Tem ideias. Tem ideias. A questão condominial já está meio que rolando através das cotas para os sistemas de geração fotovoltaica. Então, o Oswaldo depois pode até comentar mais para frente isso aí, o Rafael também tem experiência nessa área. São cotas, mas você compra uma parcela de um empreendimento mais amplo em algum outro lugar. Mas a ideia de construir na própria cidade, já há projetos para projetos novos, cidades sustentáveis, que estão propondo coisas desse tipo. Já há até iniciativas implementadas em Mazda City, em Abu Dhabi, em Songdo, na Coreia do Sul, próximo de Seul. Há iniciativas nessa área. Então, mas tem um pouco tempo, a gente tem ainda umas coisas interessantes aqui para comentar, vou passar meio rápido. Bom,
Tá aí. Essa parte verde do gráfico, essas partes verdes são os projetos sustentáveis em relação ao cenário total de empreendimentos de escritórios de alto padrão para os principais mercados do país. Nesse segmento, a pesquisa da Cushman & Wakefield, já praticamente a metade é de empreendimentos que são de green buildings. O que quer dizer que, em alguns cenários, na Berrini, Faria Lima, que eu comentei, está vendo? Na Vila Olímpia, em São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, no Batel, no Centro Cívico, em Curitiba, já estamos falando de condição necessária. Ou o cara lança o green building, ou ele não vende o prédio. Tá certo? Não é a realidade assim ainda em Salvador. Mas já antecipo, vai rolar. Mais cedo ou mais tarde. Já está no mais tarde, já, na verdade. Há outras pesquisas que indicam o crescimento desse segmento do mercado da indústria da construção sustentável, representando já hoje em dia 14% do mercado da construção no Brasil, em valor, né, em PIB, em VGV. Tá certo? Há benefícios importantes, como já comentei, também operacionais, de valorização. A coisa está disseminada virtualmente por todo o país. Apenas o estado do Tocantins ainda não tem um caso, por enquanto, mas eu estou com uma proposta lá que eu espero fechar em Palmas. Olha só a evolução exponencial do mercado, como é que está, apenas se referindo à LEED, a certificação americana promovida pelo GBC Brasil, mas também vemos gráficos semelhantes a este em evolução exponencial para o Aqua, que é a certificação da Fundação Vasolini, né, desenvolvida a partir do modelo francês HQE, que é também muito interessante, muito rica, muito benéfico para todos os envolvidos, e também tem evolução dessa ordem. E nós temos tipologias de todo tipo, tá certo? Você pode perguntar, eu vou fazer um crematório, posso certificar um crematório? Claro, por que não? Não tem problema. Vou fazer uma choperia, beleza, vamos lá. Rola, toda tipologia rola. Quanto maior, evidentemente, mais rapidamente os retornos acontecem, mais facilmente se encaixa nos orçamentos, mais facilmente as equipes envolvidas se disporão a participar, a incorporar as diversas estratégias. Quanto menor, naturalmente, mais difícil, mas ainda assim possível. Inclusive, há a possibilidade para residências. Você pode fazer uma residência sustentável certificada pelo referencial GBC Brasil, caso do GBC. Temos atuado também. Rola, é possível. Como é que faz? Estamos indo para os finalmente aqui. A adoção de uma certificação, há muitas opções, ela é voluntária, certo? Mas eu recomendo fortemente, porque ela serve como validação, como confirmação, ratificação das diversas adoções de estratégias de sustentabilidade provistas para aquele empreendimento. Portanto, deixa de ser a coisa do cara dizer que eu fiz, para ser uma coisa do tipo, eu fiz, e a instituição tal confirmou, reconheceu e atesta. Isso tem valor, o valor da inquestionabilidade, o valor da credibilidade. Quanto pode valer isso para uma grande empresa? Muito. Quanto vale isso para o fulano de tal que está construindo uma casa nova para ele, a Alphaville 2 aqui? Vale? Vale. Vale a satisfação de estar fazendo a coisa certa, vale a satisfação de poder mostrar para os seus filhos na criação que você está fazendo a coisa certa, e eles vão aprender como é que se usa bem a água, os materiais, os resíduos, vai fazer horta doméstica, vai entender o que é energia solar, vai entender usar água, tomar banho com parcimônia, né? São investimento na formação do indivíduo, no exemplo a ser dado. Isso é importante. Tá certo? E há, claro, a valorização comercial. Se não for vender depois, essa que é certificada vai vender mais. Se o cara vai gastar 1 milhão, essa casa, ao invés de valer 1,5 milhão, vai valer 2. Tá certo? Só que ele vai gastar 100 pau a mais para fazer. Só que ele vai ganhar 400 depois, vai vender 500 mais caro depois. Essa é a visão. Tá entendendo? Mas não é só alto padrão, não, viu? Vamos lá, vou fechar, tá? Vou rapidinho. Tem várias certificações, o LEED talvez é que dê mais visibilidade para alguns segmentos, mas o Aqua também é importante, principalmente no segmento residencial, de empreendimentos, edifícios residenciais, o Aqua é mais utilizado no Brasil. Tem o PBE Edifica, que vai ser obrigatório para quaisquer novas edificações maiores que 500 metros quadrados, por enquanto é voluntária, né, como já foi comentado aqui. Tem o referencial Casa, do GBC Brasil, que é para casas, e foi desenvolvido pelo GBC para a nossa realidade. Tá? Isso é importante porque torna a coisa mais viável, mais acessível, mais atingível, ok? E também está sendo desenvolvido agora o mesmo referencial
GBC Brasil Casa, para condomínios sustentáveis, para edifícios e condomínios de casas certificadas em conjunto. Você pode certificar o condomínio e também pode ter cada unidade, cada edifício ou cada casa certificada. E há outras certificações internacionais que também estão começando a entrar no mercado brasileiro. O DGNB é alemão e o BREEAM é inglês, e a primeira, a pioneira da certificação é a inglesa, o BREEAM. Sempre os ingleses, né? Aqui é um esqueminha de como o LEED funciona. Como eu disse, os slides vão ficar com vocês podem ver depois. As categorias estão sendo consideradas no processo. Para cada uma delas você tem pré-requisitos e créditos condicionantes, né, que você deve considerar no processo, e aí você vai marcando pontos. Tal. Tem uma tabela, uma planilha, e quantos pontos você fizer, a partir de 40, que é a pontuação mínima para a certificação, você vai, então, obter a certificação no nível adequado àquela pontuação. É muito legal quando isso consegue, todo mundo quer sair bonito na foto. Eu já tive cliente resistente, o cara que foi contra, que o negócio descia quadrado, tudo descia quadrado o tempo inteiro. Qualquer decisão era uma angústia para conseguir convencer o cara a topar a parada. E no final das contas, na hora de sair na foto, tá ele lá, Macedão, vem aqui comigo, tá abraçado lá para sair na foto, feliz e orgulhoso, porque a certificação é uma conquista importante para todos os envolvidos, né, Marquinhos? Fica todo mundo feliz, vira todo mundo amigo. As rusgas, as quebra-pau, tudo que teve ao longo de anos de obra, fica todo mundo feliz no final das contas. E é o momento, claro, de você dar visibilidade ao negócio, de começar a ter retorno, né, desse investimento, porque aí você tem aquela coisa da validação, né, da confirmação pelo órgão internacional. Tá? Para aqueles que tiverem interesse em se aprofundar, como eu já antecipei, acessem esse site aqui, você vai encontrar informações de cursos nessa área, tá bom? Eu sempre falo isso, é uma propaganda, evidentemente, eu vou dizer que não, é claro, mas porque as pessoas sempre perguntam, como é que eu faço para saber mais, eu queria me aprofundar, então tá aí, para se aprofundar, é isso aí, tá bom? E esse é o caminho, como é que faz para viabilizar essa coisa? Resumidamente, todo projeto começa assim, você faz uma avaliação, como é que chama a avaliação mesmo? EVT. A análise de viabilidade econômica ela é decorrente do EVT, exatamente, da viabilidade técnica. E aí você define, a partir daí, quais são as diretrizes que você vai, de fato, implementar e passa a incorporar isso nos projetos ou na reforma. E vai para a implementação, para definição, para execução, né? Acompanha essa execução, documenta tudo e reúne uma papelada enorme, papelada digital, né? Em PDF, para submeter para o órgão certificador para certificação. De forma muito simplificada, é assim que funciona o processo. Tá? E aqui são alguns casos de clientes nossos, de projetos normais, tá vendo? Isso que eu quero mostrar para vocês. Tá vendo? Edifício de sala comercial de 30 metros quadrados em Fortaleza. Edifício de apartamentos de alto padrão em Maceió. Edifícios de apartamentos de condomínio Minha Casa Minha Vida. Certificado Aqua, em processo, certificação, está rolando a obra lá. 2 casos. Minha Casa Minha Vida é chique, né? Mas é padrão, é nível 3, né? Aqui em São Paulo o nível 3 é um pouco mais alto, vai até 238 mil agora, eu acho. Não lembro agora, acho que é isso. O nível 3 é 230 e poucos mil. Esse é o padrão, esse é o padrão, 70 metros quadrados, 60 metros quadrados, é isso aí. Entendeu? Então, vira. O cara diz, mas em casa barato tem direito também. Todo mundo tem direito. Escritórios, edifícios, aí, residência. Por que não? Certificado. Esse aqui é a escola em Pojuca. Ó. Pojuca, rapaz. Está pensando o quê? Só que está parado, não rolou ainda isso aqui. É da Fundação Zé Carvalho. Estou esperando. Então, estamos aí. Vai rolar, uma hora vai rolar. Está em stand-by. O contrato está assinado, mas o projeto não andou. Ainda. Residenciais, comerciais, Goiânia, tá vendo? Interior de São Paulo, residencial. Olha esse predinho comercial. 800, não, está errado isso aqui, não é 300. Ah, isso aqui é residência, 300 metros é residência. Mas tem um comercial, cadê o comercial de Goiânia? Ah, está aqui, ó. Olha esse comercial, 800 metros quadrados. Quem disse que não pode? Quem disse que não dá? Viu, Marquinhos? A Sustentec não ia conseguir fazer um predinho desse, porque os caras são muito grandes.
Mas quando você tiver projetos mais normais, assim, você me consulta que a gente dá um jeito de viabilizar o que eu chamo de sustentabilidade possível, tá certo? Mesmo para projetos assim, tá certo? E há outros casos maiores também, etc. Tá? E aí? Vamos fazer? Obrigado pela atenção, pessoal.